Glória a Deus. Queremos glorificar a majestade e a soberania de Deus por mais uma oportunidade de estarmos na sua presença. Vamos estar orando, pedindo a Deus a direção dele nessa live da palavra. Jesus Cristo falou, recitando a palavra, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em cuja presença nós estamos e nos encontramos. Queremos atributar a Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor, porque Tu és a nossa força, Tu és o nosso cântico, em Ti está a nossa salvação. E como disse o salmista, todas as minhas fontes estão em Ti, Senhor. A Ti, ó Deus, toda a glória, todo o louvor e adoração. Vai abençoando a live desta noite. Visita aqueles que estão hospitalizados, visita os hospitais, socorre quem precisa de socorro, manifesta o Teu poder. Deus, esses dias estamos orando por muitas pessoas que estão na UTI, enviando áudios de oração. E mais uma vez eu reforço, ó Pai eterno, para que o Senhor visite essas vidas que estão na UTI, outros estão entubados, outros estão, meu Senhor da glória, em situação crítica, precisando de um socorro cirúrgico, precisando de um socorro hospitalar. Que o Senhor visite essas vidas, trazendo, meu Deus, o socorro pronto. Porque Tu és o socorro pronto, meu Deus. Pai amado, Pai santo, obrigado, Pai, porque o Senhor tem trabalhado através das orações, porque o Senhor tem feito maravilhas, porque o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Continua libertando, continua salvando, continua curando, continua operando sinais, prodígios e maravilhas. Meu Deus e meu Pai, queremos Te pedir ainda que nesta noite vidas sejam restauradas e renovadas pelo poder do Espírito Santo. Queremos interceder pela nação brasileira. Obrigado porque eu tive boas notícias de Portugal, mas ainda clamamos por Portugal, por todas as nações europeias, asiáticas, africanas, americanas, da Oceania, da Antártida, da Eurásia. Colocamos diante de Ti, Senhor, as nações, porque as nações são do Senhor Jesus. Obrigado pela Tua presença, meu Pai, e vai, Senhor, adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos, despedaçando os ferrolhos de ferro, quebrando as portas de bronze. Meu Deus e meu Pai, visita, Senhor, as necessidades do Teu povo e traga, meu Senhor, a provisão, a providência, a resposta. Traga, meu Deus, aquilo que os Teus filhos precisam, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vai dando um abraço de vitória nos Teus servos. Vai fortalecendo e corroborando eles de poder, de glória e unção. Alabaracamandai, Astec, Miandará, Biadeca, Mastro. Vai, Senhor, abraçando para os Teus servos, meu Deus. Enchendo eles do Teu Espírito Santo, Pai. Vai trazendo, meu Senhor da glória, a proteção e o livramento, Pai. Se nós estamos dentro das nossas casas, nos guarda. Se nós estamos na rua, nos guarda. Se nós estamos no templo, nos guarda. Se nós estamos, meu Senhor, em lugares que frequentamos, seja em banco, seja em mercado, seja onde for, nos guarda. Porque é o Senhor quem nos guarda. O Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. O Senhor guarda a nossa alma, desde agora e para sempre. Nos cobre, Jesus, com Teu sangue, nos livra do mal.
Meu Deus, vai enfraquecendo, Pai, o coronavírus, as variantes, vai operando nessas vacinas, vai abrindo as portas do livramento, vai protegendo, meu Senhor da glória, protegendo, meu Deus. Eu sei que o Senhor está preparando e levando muitos. Eu sei que muitos estão descendo à sepultura por desobediência, mas eu sei que as misericórdias do Senhor não têm fim. Por isso, meu Deus, clamamos, Pai, pelas vidas, para que tenham uma oportunidade de cura e de salvação. Em nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? Eu quero cumprimentar os santos e eleitos do Senhor com a gloriosa e doce paz do Senhor. Desde já eu peço aos amados que comecem a compartilhar esta live na sua linha do tempo. Pode também marcar outras pessoas, compartilhe no Message, compartilhe nos grupos do Facebook. E mais tarde a live vai estar no YouTube. Aí você que assistiu aqui no Face vai no YouTube, curte, comenta, compartilha. E compartilha do YouTube para o WhatsApp, para o bate-papo do Instagram. Vai compartilhando aí, queridos. A palavra de Deus tem que ser compartilhada. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar os amados para abrir as vossas Bíblias em Mateus 24, versículo 3, a seguir. Mateus 24, versículo 3, a seguir. Nós temos lá no YouTube Cinzas de um Avivamento, parte 1, Cinzas de um Avivamento, parte 2 e Cinzas de um Avivamento, parte 3. Então, quem acompanhou essas mensagens, eu falei sobre o grande avivamento que virá antes do arrebatamento da igreja. E hoje eu queria contextualizar isso, porque é algo que Deus vem ministrando no meu espírito, e eu queria contextualizar a minha fala com as Escrituras. Amém? Para a glória de Deus. Queria dar as boas-vindas a todos, né? Já tem alguns irmãos entrando. Sejam bem-vindos. Levita Everton, missionária Cleusa Maria, está ali no Ceará, é missionária nossa aqui da IPFN. Loura Lima, evangelista Fátima, seja bem-vinda em nome de Jesus. Pastor Enilda, da nossa IPFN de Aparecida de Goiânia. Pastor Rodrigo, também da nossa IPFN de Aparecida de Goiânia. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus Cristo de Nazaré. O irmão Mateus, ali do São Pedro, estado de Sergipe. Eu queria aproveitar e nunca mais eu mandei um oi para as pessoas que nos assistem pelo YouTube. Mas eu queria mandar um abraço para o pessoal de Jequié, missionária Sonilda, irmã Sônia e outras pessoas que assistem ali, Jequié, cidade da Bahia. Também eu queria mandar um oi para algumas pessoas que assistem as lives ali no Peru. E a irmã Gislaine ali do Chile. Também tem pessoas que nos assistem na Argentina, na Colômbia. Muita gente da Europa que assiste, graças a Deus. E eu queria mandar também um abraço para algumas pessoas que nos assistem ali do Pará, né? Tem pessoas que nos assistem de vários estados do Brasil, mas tem pessoas de outros estados do Brasil que estão chegando às lives, estão assistindo, né? Estão entrando em contato comigo, para a glória de Deus. Eu também queria mandar um oi para o pessoal ali de Criciúma, Santa Catarina, Jacareí, São Paulo, que nos acompanha, né? Do Paraná. Nós temos até a nossa congregação lá em Quatro Barras. Tem uma prima minha que assiste, Edileuza, também é do Paraná, Curitiba.
Deus abençoe a todos, né? O Nordeste tem assistido muito as lives. Nunca mais eu tinha dado um oi assim, né? Porque muitos assistem pelo YouTube. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. São pessoas que assistem em outros horários e a maioria delas pelo YouTube. Mateus 24. Irmãos, vá compartilhando, viu? Não esquece de compartilhar. Mateus 24, versículo 3. Essa palavra de hoje é forte, viu, irmãos? O tema da mensagem hoje é: ainda não é o fim. Coloque aí nos comentários. O tema da mensagem hoje é, 2 pontos, ainda não é o fim. Coloca isso aí. Esses dias a minha esposa estava orando e o Espírito Santo fazendo ela orar dentro dessa palavra. Mas ainda não é o fim. Mas ainda não é o fim. E quando a gente ora dentro da palavra, aí a gente vê abertura na oração. Porque Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverdes em mim, tudo que pedir na oração crendo, recebereis. Pastor Rodrigo já colocou: ainda não é o fim, é o tema, viu? Ainda não é o fim. Mateus 24, versículo 3. Irmão, eu estou sentindo a presença de Deus. Alabaracamandai, astek, miou, decamandai, asubrenivia, sou. Ô glória. Mateus 24, 3. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Paulo vai dizer, né, que Satanás vai agir sobre a égide do engano. Paulo fala isso. E aqui você vê que o primeiro sinal escatológico que Jesus fala aqui é o engano. Jesus diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque esse engano, ele está dentro das igrejas. Tem muitas pessoas com espírito de engano dentro das igrejas. Por isso que no Salmo 101 tem uma profecia, quando o Senhor fala por intermédio de Davi: aquele que usa de engano não ficará dentro da minha casa. E esse engano também está no mundo. Você pode ver que as coisas que passam nas novelas, nos filmes, é tudo um engano. É o povo aplaudindo adultério, o povo aplaudindo homossexualidade, o povo aplaudindo quem é transexual, quem é transgênero, quem é bissexual. Então, o povo aplaudindo as coisas erradas. E isso é um engano muito grande. E o espírito de engano, ele engana primeiro a pessoa que propaga as mentiras, para depois usar essa pessoa para enganar outras. E a gente vê o engano no meio acadêmico, nas filosofias, a gente vê o engano na fala de pessoas importantes da nação, como políticos, cantores, atores, autores, filósofos. A gente vê o engano na boca de muita gente. E Jesus falou: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então esse seria
um dos sinais da vinda de Cristo e do fim do mundo. Esse é o primeiro sinal da vinda de Cristo, é o engano. E a gente vê as mentiras sendo pregadas. Teve uma época que até pregadores mais doutrinados, pregadores que têm mais visão de evangelho, de reino, estavam meios que embriagados com a teologia da prosperidade. Então a gente vê um engano assim muito grande. Eu não estou falando sobre pregar sobre prosperidade, que a Bíblia fala de prosperidade e eu prego prosperidade. Eu estou falando da falsa teologia da prosperidade, que é uma teologia que ensina que o cristão não pode passar privações. E o próprio Cristo fala em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Agora a gente vê aqui um engano tão grande que muitos veriam e diriam: eu sou Cristo. Esse que diz que é o Cristo, ele na verdade é o falso Cristo, é pessoas que têm o espírito do anticristo, porque o falso Cristo é o anticristo. E a gente viu isso acontecer. Muitas pessoas querendo admitir que são Cristo. Por exemplo, o Henrique Cristo. Quem aqui não sabe a história desse homem? Então, amados, Jesus continua falando sobre esses sinais. No versículo 6, ele vai dizer: e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. A gente vê a Primeira Guerra Mundial, teve guerras e teve rumores de guerra. A gente vê a Segunda Guerra Mundial, a gente vê guerras e a gente vê rumores de guerras. E depois teve outras guerras. Então, a gente percebe que esse sinal da vinda de Cristo relacionado às guerras aconteceram e acontecem em partes. Ele diz: olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Pronto. Quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, eu já vi muitos documentários, já li muitos artigos, tinha pessoas que pensavam que era o Apocalipse, na época, que era a Batalha do Armagedon, pensava que era o fim do mundo ali. Só que a gente vê depois da Segunda Guerra Mundial, uma Alemanha ressuscitada, os países europeus se levantaram mais forte, Estados Unidos, a gente vê que os países se fortaleceram mais, porque Jesus disse: vocês vão ouvir de guerra, de rumores de guerra. Aí ele vai dizer: não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Aqui é a primeira vez que Jesus diz: não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Então, naquela época, quem viveu a Primeira Guerra Mundial, quem viveu a Segunda Guerra Mundial, que viveu aquele bombardeio, muitas pessoas pensaram que era o Apocalipse, que era o fim. Pensaram que era o fim de tudo, e não era. E Jesus falou 2000 anos atrás: vocês vão ouvir de guerras e de rumores de guerra. Não vos assustei, porque ainda não é o fim. Aqui é a primeira vez que Jesus Cristo diz: porque ainda não é o fim. Por quê? Porque o que aconteceu e o que está acontecendo agora é o princípio das dores. Ainda não é o fim. Glória a Deus. Aí o Senhor Jesus fala no versículo 7: porque se levantará nação contra nação. Aí a gente vê
depois da Primeira Guerra Mundial, rumores de guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, rumores de guerra que houve na época, a gente vê o que? Nação contra nação. A gente vê aquelas guerras mais moderadas, encapadas, porque Jesus Cristo disse que depois dos rumores de guerra ia haver. E interessante que na história está tudo em ordem, como Jesus falou. Os rumores de guerra, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e aí depois ele fala de nação contra nação. E a gente já viu tanta rivalidade de nações, a gente já viu tanta rivalidade de uma nação contra outra, nação contra nação. Aí ele diz reino contra reino. E é interessante porque a gente viu que bem depois da Segunda Guerra Mundial já houve muitos exemplos de nação contra nação e de reino contra reino. A gente vê uma coerência na voz profética de Cristo em relação aos acontecimentos finais. Isso é chamado de profecias escatológicas. Coloca aí nos comentários as profecias escatológicas foram coerentes com a ordem do tempo profetizada por Jesus. É bom que você aprenda essas coisas, viu? Eu vou repetir. As profecias escatológicas foram coerentes com a ordem do tempo, né? Essas profecias que foram profetizadas por Jesus. Mas coloca só assim: as profecias escatológicas foram coerentes com a ordem dos tempos. Amém? Coloca isso aí. Aí ele diz: e haverá fomes. E haverá fomes. A evangelista Fátima, aqui da sede Mulher de Oração, Mulher de Deus, ela colocou: as profecias escatológicas foram coerentes com a ordem dos tempos. Muito bom. E haverá fomes. Aí a gente vê que um reino vence outro reino, aí fica com poder. Aí o reino que perde fica sem poder. Aí é onde vem as crises para o reino que está perdendo. E as crises geram fome. Você pode ver que tem países que são mais abastados do que outros. Você pode ver que tem países que têm mais poder do que outros. E você vê muitos países que foram vencidos por outros, nação que foram vencidas por outras, ficam em cativeiros de crise. Aí é quando chega a fome. É claro que a palavra de Deus ela é tão poderosa que às vezes até países que são mais ricos e abastados têm as suas crises. Por quê? Porque essas crises foram profetizadas por Jesus. Jesus falou que haveria fomes. Porque a fome, ela é o auge de uma crise. Porque a crise, ela gera o desemprego. O desemprego deixa a pessoa com falta de provisão. E a falta de provisão em um lar é sinônimo de falta de pão. E a falta de pão é a chamada fome. E a chamada fome é a crise. A Bíblia diz que houve fome em Belém de Judá. Por isso que Elimeleque saiu de Belém de Judá e foi para os campos de Moabe. Porque a crise em Belém de Judá gerava desemprego, gerava insucesso para os senhores de Seara, que seria os empresários do século XXI, os donos de firmas, de redes de mercado, de redes de colégio do século XXI.
Então, esse insucesso é a falta de produtividade. A falta de produtividade é a falta de finanças. Porque se não tem produção, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, também não tem provisão. Entendeu, amados? Para salários, para manutenção de funcionários. Funcionários esses que são assalariados para cuidar das suas famílias. E a gente vê isso acontecendo. A pandemia do novo coronavírus, ela trouxe crise. E essa crise está gerando desemprego. Esse desemprego está gerando fome. Está gerando fome. Esses dias eu estava no Extra. E eu estava com um dinheiro e tinha uma mulher com uma criança no braço. Parece que ela estava grávida também. E ela estava pedindo para alguém passar uma cartela de ovos. E eu acho que massa de cuscuz, se eu não me engano, era pouca coisa. E ninguém quis passar. E eu vi pessoas que tinham condições de fazer aquilo. E o Espírito Santo queimou o meu coração e disse: você vai dar esses 100 reais. E eu chamei ela. Eu acho que as comprinhas dela era capaz de dar 20 reais. Deu 100 reais. Ela ficou impactada. Porque a gente vê o desemprego gerando fome, pessoas desesperadas. Esses dias eu tive que ir na Ceilândia e tinha uma mulher no semáforo com uma bebezinha toda enrolada num pano pedindo ajuda, porque, amados, o número de pendentes está aumentando. Por quê? Porque até quem não era pendente está virando pendente. Então a gente vê as fomes. Aí o Senhor diz: e pestes. Quando o Senhor diz e pestes, Ele está falando de enfermidades, doenças, pragas. Algo que me chamou muito a atenção foi que quando o Senhor tirou o povo de Israel da terra do Egito, Ele disse assim: eu sou o Senhor que te sara, e eu guardarei vocês de todas as enfermidades do Egito. E eu fiquei pensando, as enfermidades do Egito hoje é o quê? Essas doenças que estão no mundo, porque o Egito, biblicamente, representa o mundo. E essas enfermidades são as enfermidades do Egito. E eu tenho orado dentro da revelação da palavra. Eu tenho falado: o Senhor falou para o povo de Israel que guardaria eles das enfermidades do Egito. Então guarda eu, minha família, guarda o teu povo das enfermidades do Egito. E Deus guarda. Mas, pastor, um servo de Deus ficou doente, porque Deus tem propósito. Quando Deus permite, é porque Deus tem um propósito. A Bíblia diz lá em Romanos 11, versículo 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Então, se houve uma permissão de Deus na vida de uma pessoa que crê na palavra, ora segundo a palavra, é porque Deus tem propósito. E, às vezes, as pessoas pensam assim: um cristão adoeceu, aí morre. Não é porque adoeceu e morreu. É porque o propósito de Deus era de preparar aquela pessoa espiritualmente e levar.
Há poucos instantes antes de iniciar a live, o meu cunhado, o Eber, ele é levita, irmão da pastora Raquel, da igreja Céu na Terra, ali em Goiânia. Ele mandou um áudio para a pastora Raquel falando que um jovem que tocava e cantava com ele na igreja morreu. Quando ele mandou as fotos, um jovem novo, tocador, levita, e morreu de Covid. Mas esse jovem tinha passado por um câncer, passou por uma pneumonia, ele estava com muitas comorbidades e morreu. O que foi? Foi porque aquele jovem que era cantor de Jesus, levita de Jesus, o Senhor permitiu as enfermidades na vida dele, preparou ele e levou. Porque muitos Deus está preparando e levando. E vocês veem que eu estou postando muitas curas, estou postando muitos milagres no Instagram, no Facebook. Eu também estou contando muitos testemunhos aqui nas lives. Mas você acha que dessas pessoas que eu estou orando, muitas não morreram? Morreram. Muitas morreram. Mas, por incrível que pareça, a maioria dessas pessoas que morreram, o Senhor já me dizia antes: eu estou preparando e vou levar. E teve algumas pessoas que eu falei, mas teve outros que eu nem falei, porque às vezes as famílias não aceitam, entendeu? E eu só falo quando o Senhor ordena. Essa zoada, queridos, é da máquina de lavar aqui de casa. Só falo quando o Senhor ordena, porque tem pessoas que não estão preparadas para ouvir que o Senhor vai preparar alguém e levar. Entendeu, amados? E quando o Senhor prepara e leva, é porque Deus tem um propósito de salvação. De salvação, porque Deus sabe que aquela pessoa não vai se firmar aqui na terra, vai ser seduzida, enganada, vai cair da fé, da graça, do conhecimento que há em Cristo Jesus. Então, amados, muitos também Deus vai guardar e livrar. Por quê? Porque muitos de nós não conheceremos a morte, mas seremos arrebatados. Porque aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, disse o apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Mas depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Alabaracamandá, remiastukinai. Aí o Senhor fala: e terremotos. Esses dias, a missionária Rebeca, que está ali na Índia, ela assiste as nossas lives pelo YouTube. Ela pediu oração porque estava tendo alguns tipos de terremoto em algumas cidades da Índia. Mas os terremotos não atingiram a cidade que ela estava. E ali a gente viu a mão de Deus, por amor a ela, que está ali fazendo missões para alcançar vidas. Amém, queridos? Então a gente vê terremoto em vários lugares. E isso é também sinais escatológicos da vinda de Jesus. Aí ele diz: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ele quer dizer, não é o fim. Todas essas coisas que estão acontecendo não é o fim, é o princípio das dores. Então aqui é a segunda vez que ele, usando outras palavras, nos dá a entender que ainda não é o fim. Glória a Deus. Irmãos, vai compartilhando essa live nos grupos do Facebook, viu? Aí ele diz, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Aí ele continua dizendo, então vos hão de entregar para serdes atormentados. Isso acontece? Acontece. Em algumas igrejas que estão em outros continentes, como na Ásia, África e outros lugares também à parte. Muitos irmãos sendo atormentados porque tais países
são fechados para o Evangelho de Cristo, e quem é testemunha de Cristo nesses países são atormentados e mortos. Jesus Cristo disse: matar-vos-ão. Então a gente vê aqui uma perseguição contra a igreja. A igreja brasileira e outras igrejas em outras nações não passa essa perseguição de ser preso, de ser morto, de ser atormentado fisicamente e mentalmente também, porque toda agressão física é mental, porque mexe com o psicológico. Então, mas nós passamos perseguições de demônios, perseguições espirituais, passamos perseguições também verbais. De alguma forma, a igreja ela é perseguida. Aí Jesus diz: e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Jesus está falando o quê? Que muitos cristãos iam ser odiados por todas as gentes por causa do nome dele. Uma vez fomos evangelizar um velhinho, que estava bem velho, numa cadeira de roda, e a gente preocupado, né, porque a gente passava por aquela casa, via aquele homem muito debilitado e preocupado dele morrer sem a salvação, e a gente foi evangelizar. Quando a gente se aproximou dele, que ele ficava na porta da casa dele, isso foi no Albano Franco, em Aracaju, Sergipe. Quando a gente estava evangelizando ele dia de domingo, a filha dele que cuidava dele saiu que nem uma louca, empurrando a gente, só faltou bater na gente e nos cuspiu. Nos cuspiu. Por quê? Porque odiava crente. E Jesus falou que nós seríamos odiados de todas as gentes por causa do nome dele. Por causa do nome dele. Amém? Irmãos, a transmissão está boa. Eu vi a evangelista Sônia falando que a internet está colando, né? Não sei, caindo muito, não sei. A transmissão está boa, amados? Confirma aí nos comentários. Nesse tempo, Jesus continua o sermão dizendo: nesse tempo, muitos serão escandalizados. Interessante que Jesus Cristo fala sobre os escândalos. O pastor Rodrigo colocou que está boa, está ótima, né? Amém. Então é a internet da irmã Sônia, né? Então a irmã Cleusa falou que está ótima também. Glória a Deus. Então está boa a transmissão, né? Graças a Deus. Amados, Jesus fala antes, em outro sermão, sobre os escândalos. Jesus diz: amém, Ataíde, um abraço. É mister que venha os escândalos. Jesus falou. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Aí Jesus vai dizer que nesse tempo, que é esse tempo agora, os últimos dias, nós estamos vivendo esse tempo, os últimos dias, o princípio das dores. Jesus vai dizer, nesse tempo, muitos serão escandalizados. E o que a gente mais está vendo no meio cristão é escândalo. É pessoas que ficam sabendo escândalos de crente, de cantores, de pastores, de obreiros. Agora, Jesus falou, ai daquele por quem vem o escândalo. Eu queria falar algo muito importante nessa noite.
Jesus falou, ai daquele por quem vem o escândalo. Preste atenção. O escândalo não vem só pelo pastor que está adulterando, pela pastora que virou lésbica. O escândalo não vem só pelo cantor que está fumando droga, não. O escândalo não vem só pelo cristão que está pecando. Se pecasse e se arrependesse e mudasse de vida, era outra história. Mas são pessoas que estão pecando e continuam no pecado e ainda quer exercer uma capa de pastor, de cantor, de presbítero, do que for. Quer ainda ficar numa postura que espiritualmente não está posicionado para viver aquilo, para exercer um ministério, para ser um representante de Cristo, para ser um servo de Deus, para ser um filho de Deus. Alabaracamanávia. Glória a Deus. Só que o escândalo não vem só por esse cristão que está desviado no coração. Não. O escândalo vem por aquele irmão e aquela irmã que sabe que alguém praticou pecado e está enganando, e essa pessoa sai espalhando para todo mundo, em vez de pregar a palavra, em vez de falar de Jesus, não. Fala dos escândalos. Fala dos escândalos para o ímpio, fala dos escândalos para o novo convertido, fala dos escândalos para aquela pessoa que está sendo evangelizada. Então, a pessoa que promove o escândalo também escandaliza o evangelho. Entendeu, amados? Eu não vou estar falando de quem caiu, de quem está na lama, não. Eu oro por essas pessoas, eu prego a palavra, eu doutrino, e a carapuça cai na vida daquele que está errado. Agora, para me estar saindo, conversando, fofocando, não. Coloca aí nos comentários. O escândalo vem por aquele que pratica e por aquele que promove. Pode colocar. O escândalo vem por aquele que pratica e por aquele que promove. Não é só pelo o irmão que pecou, que está enganando, mentindo, não. É por aquele também que sai aí falando para todo mundo. Em vez de pregar a palavra, não. É promovendo os escândalos. Mas Jesus falou, ai daquele por quem vem o escândalo. E ele diz que nesses últimos dias, muitos serão escandalizados e traiçam uns aos outros. E é isso que a gente vê. É um pastor brigando com o outro. É um pastor traindo o outro. É um pastor falando mal do outro. É uma igreja falando mal de outra igreja. E aí vão entrando as contendas espirituais. É um traindo o outro e escandalizando. Escandalizando. Entendeu? Aí é onde fica o Salmo de número 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. Aonde fica Isaías 41:6. Um ajudou ao outro e ao seu companheiro disse, esforça-te. Aonde fica a unidade do corpo? Aonde fica a unidade da fé? Aonde fica a comunhão dos santos? Aonde fica aquela palavra que Paulo diz que há vários ministérios, mas o Senhor é o mesmo? Aonde fica aquela palavra, Hebreus, parece que é 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aonde fica essa palavra, seguir a paz com todos? E Jesus falou que nesse tempo, que é o princípio das dores, que é os últimos dias da igreja na terra, Jesus disse que nesse tempo, muitos se escandalizariam e trairiam uns aos outros. A gente vê em rede social um pastor falando mal de outro pastor, um cantor falando mal de outro cantor, um ministro falando mal do ministério do outro, e a gente vê uma desassociação. Quem tem um ministério de palavra fala de quem tem um ministério de avivamento. Quem tem um ministério de avivamento fala e debocha de quem tem um ministério da palavra porque é frio e não sei o que, comigo é no praia, no reteté, e não é assim, irmão, não é. Não é. Sabe por quê?
Porque Jesus opera na brisa, Jesus opera no avivamento, no sentido de movimento espiritual do Espírito Santo, nesse sentido. Então não é assim. Deus, ele opera de várias formas. A Bíblia diz que há várias manifestações, mas o Espírito é o mesmo. Então, a gente vê isso traz escândalo. Jesus disse, nesse tempo muitos serão escandalizados. E trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Às vezes as pessoas gostam de criticar o ministério das outras por uma falha. A doutora Rebeca Brau, ela foi criticada muito por muitos pastores. Irmãos, todo ser humano é suscetível a cometer falhas. Por mais que a pessoa tenha uma palavra boa, uma visão espiritual, mas vai ter algo ali que vai ser da pessoa. Porque eu falo para vocês, eu li os livros da doutora Rebeca Brau, eu vi falhas, mas também me ajudou muito, me ensinou muito a entender o mundo espiritual. Me ensinou muitas coisas. Então é isso que eu tenho que ver. Que cada um tem um ministério, cada um tem uma chamada, e eu tenho que aprender com o irmão aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não recebi de Deus. Para que todos sejam edificados. Então a gente não pode estar olhando só as falhas ministeriais de um ou de outro. Eu mesmo, de vários príncipes dessa nação, pessoas que Deus levantou, eu aprendi um pouco com cada um deles. Porque são pessoas que têm de Deus para nos dar. Falhas tem. Às vezes, nós cometemos uma falha até numa pregação. Cometemos falha até numa profecia. Pode acontecer de eu entregar uma profecia e me empolgar e falar um pouco a mais. Pode acontecer de eu receber uma revelação e não saber passar para a pessoa. Mas isso não quer dizer que o dom de Deus não esteja na gente, que a unção de Deus não esteja em nós. Entendeu, amados? Agora tem pessoas, eu teve uma época que eu tive que pregar direto. O Espírito Santo falou comigo. Denuncie o senso crítico elevado. Teve uma época que tinha pessoas mesmo do nosso convívio ministerial que parece que em vez de ficar ligado ali, nosso pastor vai pregar, Deus vai falar comigo, nosso pastor vai trazer um estudo, ficava ligado para ver se eu ou qualquer outro pastor do ministério que estivesse pregando, ensinando, ministrando, cometia alguma gafe no falar ou até mesmo no conteúdo da pregação ou do estudo. Aí o Senhor falou comigo, denuncie o senso crítico elevado. E eu comecei nas pregações, tanto no nosso ministério como em outras igrejas, falando sobre o senso crítico elevado, porque uma coisa é a crítica construtiva e outra coisa é aquelas pessoas que é crítico, que fica ali caçando um motivo. E essas pessoas que têm o senso crítico elevado são pessoas invejosas, amarguradas, ciumentas. Entendeu, amados? Glória a Deus. Coloque aí nos comentários, eu não vou aceitar o senso crítico elevado. Coloca, eu não vou aceitar o senso crítico elevado. Pode colocar aí nos comentários. A irmã está louvando. Nossa irmã desafinou. Nossa irmã perdeu o templo do playback. Meu irmão, deixa a irmã louvar e adorar a Deus. Fecha os olhos e glorifica a Deus. Se ligue no céu, que você vai sentir uma paz, uma alegria. Vai falar em mistério, vai se esvaziar de você, vai matar o seu eu e a lastéria vai sair da carne e vai entrar no espírito, e o culto vai ser mais gostoso, o culto vai ser mais proveitoso e o nome de Jesus vai ser glorificado. Amém?
terra ramanava suberremianai. Glória a Deus. Aí Jesus continua dizendo: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A gente vê que no próprio meio cristão surgem os falsos profetas. Esses dias o Espírito Santo falou comigo: cuidado com o espírito da falsa profecia, porque é tanto áudio anônimo de pessoas profetizando, é tanta gente fazendo vídeo e colocando no YouTube profetizando um monte de coisa. E algumas pessoas mandaram para mim ver: pastor, veja o que é que o senhor acha. Os profetas tudo empolgados, falando, e daqui a pouco, irmão, se contradizendo. Tanto se contradizendo com a fala dele mesmo, se contradizendo com a Bíblia e se contradizendo também com aquilo que Deus vem falando, porque Deus ele fala numa linha profética. Há uma coerência na voz do Espírito Santo. E quando a gente vai ver depois essas profecias de pessoas anônimas, de áudio, que nem sabe que nem quem foi, nem quem é, entendeu? Fake news. Irmão, existem satanistas, existem falsos profetas por detrás, criando vídeos, áudios, para profetizar confusão. E o espírito da falsa profecia, ele produz confusão. As pessoas ficam confundidas biblicamente, confundidas teologicamente, confundidas espiritualmente, confundidas psicologicamente, confundidas emocionalmente. O Senhor falou comigo: um espírito de confusão. Espírito de confusão. E o Senhor falou comigo: filho, cuidado com o espírito da falsa profecia. Aí, na mesma hora, o Espírito Santo falou comigo, que está escrito lá em Apocalipse, que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Então, uma pessoa que tem o testemunho de Cristo, ele é um verdadeiro profeta, ele é convertido, ele nasceu de novo e ele tem o testemunho de Cristo. A pessoa que tem o testemunho de Cristo, ela tem o espírito de profecia, porque o espírito de profecia é o testemunho de Cristo. Nós temos que ter o testemunho de Cristo em nós. Glória a Deus. Então, temos que ter cuidado com o espírito da falsa profecia. Coloca aí nos comentários: eu vou ter cuidado com o espírito da falsa profecia, porque o espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Eu vou repetir para você poder colocar direitinho aí nos comentários, para você aprender, porque aquilo que você mentaliza, que você escreve, que você digita, você aprende. Amém? Glória a Deus. Isso é didática. Amém? Isso é didática, dinâmica. Amém? Coloca aí: eu vou ter cuidado com o espírito da falsa profecia, porque o espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Amém? Alabaraçuide como terra, manto, neve, asteme, cássia, glória a Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Sabe o que é iniquidade? Pecado no coração. Isso quer dizer que por se multiplicar o pecado no coração dos crentes, o amor vai se esfriando. Agora, por quê? A Bíblia vai dizer em Romanos 5, versículo 5, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Aí eu vou dando lugar ao ciúme, à inveja. Eu começo a me prostituir no meu coração, começo a adulterar no meu coração, começo a cobiçar no meu coração.
Aí nisso, o amor de Deus que foi derramado no meu coração através do Espírito Santo que me foi ortogado, vai se esfriando, porque o Espírito Santo vai se entristecendo, vai saindo. E sem o Espírito Santo eu não tenho o amor de Deus, porque o amor de Deus é derramado pelo Espírito de Deus. Aí o amor se esfria, ou seja, o amor de Deus se acaba, se esfria, acabou. Aí a iniquidade aumenta. Aí daqui a pouco a gente vê um monte de crente desconcertado em pecado. Por quê? Porque aumentou a iniquidade no coração e o amor de Deus se esfriou. Coloca aí nos comentários, digite aí, digite assim: quando a iniquidade aumenta, o amor se acaba. Coloque só assim. Você vai saber que a iniquidade é o pecado que está no coração. E você vai saber que o amor é o amor de Deus. O amor ágape. Amor de Deus. Amém? Coloca aí. Quando a iniquidade aumenta, o amor acaba. Pode colocar. Glória a Deus. Aí Jesus Cristo vai dizer: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A lava sobre como terra, manto. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então agora está chegando o fim. Preste atenção. Jesus estava falando, ainda não é o fim. É o princípio das dores. Aí depois ele começa a falar de fim. Ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que fim é esse? Vamos ver aqui no versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Agora, por que Jesus falou e este evangelho do reino? Porque Jesus sabia que nos últimos dias ia ter o evangelho da prosperidade, ia ter o falso evangelho, ia ter um evangelho light, um evangelho mentiroso. Só que ele está dizendo que mesmo muitos se escandalizando, o pecado aumentando, mesmo um traindo uns aos outros no meio cristão, mas ele vai dizer que aquele que perseverar em quê? Na doutrina dos apóstolos. Perseverar em quê? No partir do pão, nas orações, na palavra. Entendeu? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino. Quer dizer que mesmo um falso evangelho sendo pregado aí, mas os perseverantes, os remanescentes, vai pregar o evangelho do reino, ou seja, aquele evangelho que tem visão de reino, de ganhar almas, de salvar o perdido, de libertar o oprimido, de curar o enfermo, de ministrar revestimento de poder e batismo com o Espírito Santo na vida da igreja, dos novos crentes. Aleluia! E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então quer dizer que já aconteceu as guerras, rumores de guerra, as pandemias, as pestes, os escândalos no meio dos crentes, o amor se esfriando, tudo isso a gente tem passado. Mas depois de tudo isso vem o quê? O fruto da perseverança da igreja. E através do fruto da perseverança da igreja vai vir um grande avivamento. Coloque aí nos comentários. Através do fruto da perseverança da igreja virá o grande avivamento. Porque aqui no versículo 14 a gente vê o grande avivamento. Jesus diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ô glória! Sabe o que é o fim? É o fim da dispensação da igreja da graça. A igreja vai ser arrebatada. Aí agora acabou a dispensação da graça, chegou o fim da dispensação da graça. Aí quando você lê o versículo 15, já vai falar da grande tribulação. E a grande tribulação é para quem ficar, para quem não subiu no arrebatamento.
No versículo 15, se você for ler e estudar em casa, que aí já é outra pregação, já é outro estudo, no versículo 15 fala sobre a grande tribulação. Então a gente vê muitas coisas acontecendo, o princípio das dores, muitos sinais da vinda de Jesus. Só que antes de Jesus vir para arrebatar a igreja, que essa é a primeira fase da vinda de Jesus, é invisível. A segunda fase é no final da grande tribulação. Jesus vai vir, todo olho o verá. Mas essa fase agora é o arrebatamento, é invisível. Aí quando vem a última fase dos últimos dias, qual é? O evangelho do reino vai ser pregado em testemunho a todas as gentes. Aí a gente vê o grande avivamento. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Para quê? Para que todas as nações conheçam o testemunho de Cristo. Porque está escrito aqui: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Todas as nações vai ter o testemunho de Cristo. Quem aceitou, Jesus aceitou. Quem subiu no arrebatamento, subiu. Agora, no dia do juízo final, ninguém vai dizer: ah, Senhor, ninguém nunca pregou para mim. Ah, eu não sabia. Sabia. Porque esse evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Alabacama xandarábia, decamastro nefácia, decamandui ré. Ô glória, fica com essa palavra. Nós estamos vivendo o princípio das dores e ainda não é o fim. Eu tenho pregado e falado que Deus vai dar cabo a esta pandemia, vai trazer um grande avivamento, vai manifestar a cura, os sinais, o batismo com o Espírito Santo, muita libertação, muita salvação. O evangelho vai ser pregado a todas as gentes e então virá o fim. Eu tenho falado que vai ter um grande avivamento porque é dentro dessa palavra que eu trouxe para você, versículo por versículo, bem explicadinho, bem esmiuçadozinho. Então quem assistiu essa live hoje vai entender melhor a minha fala profética em Cinzas de um Avivamento parte 1, está no YouTube. Cinzas de um Avivamento parte 2, está no YouTube. E Cinzas de um Avivamento parte 3, está no YouTube. Amém? Os irmãos continuem nos ajudando em oração, porque nós estamos aqui na empreitada para comprar esse lote aqui, 1.200.000. Deus pode tocar em uma pessoa rica, em um milionário. Deus tem tocado nos irmãos para ofertar, tem tocado nos irmãos para entrar no voto dos R$1.000. Eu louvo a Deus por isso, sou grato ao Senhor por isso. Mas o prazo aqui, irmãos, está chegando. Mas eu creio que Deus vai honrar, porque muitas pessoas fizeram o voto dos R$1.000. Jesus operou na vida dessas pessoas. Muitas pessoas mandaram ofertas, mas eu ainda creio que vai chegar grandes ofertas. Eu creio que Deus vai bradar, vai falar com quem Ele quiser, com rico, com milionário, vai se revelar. E eu creio que a gente vai completar esse dinheiro, 1.200.000. Eu estou nessa fé. Então nos ajude em oração aí. Diga: Senhor, incomode quem tem, incomoda os ricos. Jesus, se revele para esse povo, mostre para eles a obra da IPFN, mostre para eles o trabalho do pastor Wellington e dos obreiros. Ore assim comigo, que eu creio que Deus vai usar quem tem para nos abençoar e a gente completar esse dinheiro e comprar esse lote, porque o prazo já está chegando. Amém? Nos ajude em oração. Compartilhe essa live aqui nos grupos do Facebook, no Message, na linha do tempo de vocês. E mais tarde a live vai estar no YouTube. Então vai lá no YouTube, curte, comente e compartilhe. E divulgue o canal do YouTube. Quem ainda não é inscrito, se inscreve. Para encontrar é fácil, é só lá no YouTube botar Pastor Wellington Soares da Silva. Já vai aparecer nossas lives. Ou então colocar Igreja Pentecostal Fogo para as Nações. Amém, queridos? Deixa os pedidos de oração aí nos comentários, que nós estamos sempre orando pelos pedidos de oração. Eu tenho checado os comentários tudinho das lives, do YouTube. Tem pessoas que pedem pelo Message, pelo WhatsApp, a gente já ora direto pelo áudio, né? Esses dias, irmão, eu estou orando por muita gente na UTI, muita gente entubado. Uns Deus está curando, outros Deus está trabalhando aos poucos, né? Alguns Deus também levou, que Ele é o dono da vida, Ele é o grande. Então, amados,
Estamos orando por muita gente. E outra coisa, Jesus está curando muita gente. Esses dias Jesus curou umas crianças de Covid lá de São Paulo, a mãe desesperada, e a mãe tá alegre, tá feliz, porque Jesus está ali confirmando a cura. Então eu estou feliz, porque Deus está fazendo muitos milagres, irmão. Muitos milagres mesmo, assim. Muitas curas, libertação. Pessoas que estão conhecendo o Senhor. Manto, Camacho. E Deus vai alá, remandoré, que astergue, me andarabe, asté. Deus vai continuar operando. Eu não sei quem é essa irmã Patrícia Patti. Ela está pedindo oração para ela, para os filhos e para o esposo Renan. Eu não sei quem é essa irmã, mas Deus mandou lhe dizer, minha irmã, que Ele está lhe dando vitória. Deus está entrando aí numa causa bem delicada. Labarahasteg, andar subrinácia. E Deus vai lhe dar vitória. Deus está concretizando algo, irmã Patrícia. Deus está completando a obra aí. Você vai se alegrar. Deus repreende uma tristeza, uma fúria. Terra mistui, remiaçui. Deus repreende uma fúria do inimigo aí, ó. Terra de mistério. Terra, manto. Pramanagachubianai. E está dando vitória. Deus está dando vitória, viu, Patrícia? Os irmãos da IPFN que não ceiaram, a ceia foi domingo na live, viu? É só ir lá no YouTube, prepara o pão e o vinho. E quem ainda não viu a mensagem de domingo, foi uma mensagem poderosa. Eu já recebi muito testemunho dessa mensagem de domingo sobre a multiplicação do azeite da viúva. Os irmãos vão lá, assistir a mensagem e ceia. Prepara o pão e o vinho e ceia, viu? Glória a Deus. E eu estou feliz porque Deus está fazendo coisas grandes, irmãos. Coisas maravilhosas mesmo. E Deus vai continuar operando. Aladaracamastec, Mintre, a Nevácia de Castro. Deus vai continuar operando. Pai do Senhor, irmão Erivelto, um grande abraço, guerreiro de Deus. Deus vai continuar operando, mas Deus está me dizendo que está curando uma mulher. Deus está curando uma mulher. Essa mulher está recebendo uma cura da parte de Deus. Eu vejo Deus assim tirando umas dores do seu corpo. Eu vejo Deus repreendendo umas pontadas assim, repentina. E eu vejo Deus curando. Deus diz que é uma cura física e espiritual. Ela rebandará candori minai. Narabaxo remi de camasté, teteteté. Olha, Deus diz que é uma cura física e espiritual. Alabarabacobiasterrema de camastergue andarabiasteme comanácia. Eu creio, evangelista Fátima, nisso que a senhora postou aí, eu creio. Darabacamasteme candarábia. Irmão Erivelto está pedindo oração pelo irmão Paulo. Eu estou orando pelo irmão Paulo, viu? É o irmão Paulo do Chinaré, né, que a gente chama, não é isso? Eu estou orando por ele. Virgínia tem assistido às lives e eu já mandei uns 2 ou 3 áudios de oração para o irmão Paulo. Virgínia está assistindo às lives, graças a Deus. Deus, nós concordamos com a cura completa do irmão Paulo, Pai, no nome de Jesus. Labarabacamasteme candarai, anda comanai sou, irmã Erivelto. Deus está repreendendo um vento no meio da sua família. Deus está repreendendo um mal oculto que estava assim, sabe, meio incubado. Renai, Asté, Decamasurinaia. E eu vejo, irmã Erivelto, um redemoinho assim pequenininho. Parece que ele ia desenvolver, mas Deus está detendo, entendeu? Ele está pequenininho. E além desse redemoinho não desenvolver, entendeu? Porque quando cresce é devastador. Esse redemoinho, na minha visão que eu estou vendo, deixou uma chave na sua mão.
Olha, uma luta que não vai se manifestar muito, entendeu? E Deus ainda vai deixar uma chave que vai abrir uma porta de vitória. Vê, irmão Erivelto, receba. Alabaracamanavi astemiko, derebianai astemikandarai, deremintrioflai, heremiachobrinai. Deus está visitando os hospitais, os enfermos, você também que tem família, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão internadas, Deus está visitando, Deus está visitando, Deus está me dizendo que está visitando os hospitais. Alabaracamandu, remiaste, Andarabi, Astumi, Andarai. Olha, tem alguém que está assistindo a live, Deus me mostra que você mora numa cidade pequena, e nessa cidade sua, Deus está me dizendo, é uma pessoa que assiste a live, eu não sei quem é não, mas Deus diz que mora numa cidade pequena, e Deus diz que nessa cidade sua, Ele está cessando o surto de coronavírus na sua cidade. Eu creio que é porque tem alguém que está orando muito, jejuando muito, assim, eu creio que tem um grupo seleto orando por essa cidade, porque isso é resposta de oração de crente, só pode ser. Mas Deus manda dizer, você que mora numa cidade pequena, Deus diz que está cessando o surto de coronavírus na sua cidade, uma cidade pequena. Terra! Ande como a chuva na raia, terra, mantu e de como a péria, ranaia, show. Glória a Deus. Também eu quero agradecer o carinho dos irmãos que parabenizaram a pastora Raquel, minha esposa. No sábado, dia 13, ela completou ano, fez mais uma primavera. E eu quero agradecer o carinho dos irmãos que mandaram mensagens, mandaram áudio. Também teve irmãos que ofertaram a vida dela, presentearam ela com oferta. E ela ficou muito feliz com o carinho de vocês, com as mensagens. E também aqueles que ofertaram a vida da pastora Raquel, eu venho agradecer em nome dela. Ela está cuidando de Melquisedeque. Eu até, quando faço a live aqui, eu fecho, como é que chama? A porta da cozinha, porque às vezes ele dorme, né? E eu grito muito, né, irmão? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Um abraço no nosso filho espiritual, irmão Eduardo, Leiliane, que estão assistindo, glória a Deus, todos os nossos irmãos da IPFN, a irmã Gil, lá de Aracaju, Levita Gil, Deus abençoe, é do nosso ministério, da nossa igreja ali na Coroa do Meio, perto da Praia da Atalaia, em Aracaju, Sergipe, nós temos uma igreja lá, irmão, que é a sede. Dá um abraço na pastora Cleia, dá um abraço em todos lá da nossa igreja na Coroa do Meio, amém? Deus abençoe a todos. Divulgue o nosso canal do YouTube e compartilhe a live aqui do Face. Um abraço, boa noite, paz do Senhor. Queria mandar também a paz do Senhor para a irmã Eliane, que nos acompanha sempre ali em Maceió. O pastor Dailton ali de Marachal, Deodoro, Alagoas também. Para minha família que assiste às lives, minhas primas, Patrícia, Lucigleice, que aceitou Jesus através dessas lives. Eu quero mandar um abraço para todos, amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos dizem amém. Jesus ama vocês e eu também.